Querido, nós estamos em guerra. Amém? Estamos em guerra. Alex, estamos em guerra por causa do carnaval? Não, queridos. Nossa guerra não acontece 4 dias por ano. Bom se fosse, mas não é. Quando recebemos a Cristo Jesus, nos alistamos para uma guerra. E esse é o tema de hoje, assim que luto minhas guerras. Eu quero compartilhar com você que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Porque, embora andemos na carne, ou embora sejamos humanos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta ou da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas para quê? Para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então nós não estamos em guerra apenas porque estamos no carnaval, passando o tempo do carnaval, ou ainda que nós, propriamente dito, não estamos no carnaval, mas a nossa cidade está passando por um tempo de carnaval onde milhares, centenas de milhares de pessoas vêm. Não estou falando disso, ou não disso apenas, mas estou falando das batalhas que lutamos todos os dias. Você já ouviu falar que todos os dias nós temos um leão para matar? Já ouviu falar? Amém ou não amém? Amém. E se a gente não matar o de hoje, amanhã serão 2. Para a glória de Jesus. Então estamos em guerra, querido. Mas a questão não é apenas saber que estamos em guerra. Eu creio que não é novidade para ninguém saber que estamos em guerra. Pastor David, há uns meses, acho que já passou de um ano, a mensagem da igreja como exército de Deus, não lembro, já nos advertiu disso, que se somos um exército, estamos em guerra. Mas a questão não é apenas saber disso, mas se nos posicionamos em relação a isso. Qual o nosso posicionamento, qual é a nossa atitude ao saber que estamos em guerra? Fazer de conta que somos isentos a ela, ou nos arregimentarmos, nos posicionarmos relacionado a isso? Êxodo 12, 41 diz: aconteceu que, ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra de Israel. Numa visão superficial, a grosso modo, poderíamos pensar que o povo, a gente chama de povo de Israel, mas aqueles ainda basicamente eram chamados de hebreus ainda. Esse é um assunto para outro dia, hebreus, israelitas e judeus. Mas, numa visão assim superficial, poderíamos pensar que eles foram chamados de exércitos por causa do seu número. Eles chegaram ali através de Jacó aproximadamente com 70 pessoas, na verdade exatamente com 70 pessoas. E quando eles saíram, fizeram um censo, um recenseamento, por isso que o número chama de números, porque eles fizeram várias contagens. E a contagem dos homens de 20 anos para cima, homens que poderiam sair à guerra, foi de 600 mil homens, fora crianças, adolescentes, fora as criancinhas de colo, fora as mulheres e os old, os master. Então, só disso 600 homens. Então, se a gente fosse entender que, somado mais os outros, alguns milhões de pessoas. Então, poderíamos entender, olhando para esse número, que a Bíblia chamou de exército por causa disso. Porque era numeroso aquele povo. Mas não era apenas aparência de exército. Próximo texto que a gente vai ver, não era apenas aparência de exército, era posicionamento de exército. Olha o que diz um pouco mais adiante. Êxodo capítulo 13, versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como exército. Ou seja, já havia uma organização. E até no recenseamento, no modo como eles contavam, conte os homens que podem sair à guerra. Ou seja, Deus estava pegando um povo que ficou aproximadamente 215, 230 anos, porque os 430 anos não foram somente de escravidão, eles foram convidados por por José, para adentrar o Egito, para morar ali. Eles não eram ainda escravos, então dos 430, vamos dizer que quase que metade do tempo foi de escravidão. Então, um povo que ficou mais ou menos 200 e poucos anos de escravidão, estavam sendo preparados para serem
um exército de guerra. E olha que interessante, os últimos hebreus nascidos livres não saíram livres do Egito. Os últimos hebreus nascidos livres no Egito morreram no Egito. Todos os hebreus que nasceram livres no Egito morreram no Egito. E todos os que saíram no êxodo do Egito nasceram escravos. Todos que nasceram escravos dos hebreus, todos que tinham saído do Egito, eles nasceram escravos e estavam experimentando uma liberdade. Ou seja, Deus está tirando um povo com mentalidade de escravo e está livrando eles para se posicionarem como um exército. Então, a mentalidade precisa ser mudada. Porque o povo vivia como escravo, pensava, agia, se comportava como escravo. Agora Deus falou: ei, acabou o tempo de escravidão. Agora é o tempo de expansão, é o tempo de guerra, é o tempo de conquista. Só que antes de levar o povo para esse lugar, para este momento, Deus precisava mudar a mentalidade dele. E eu creio muito, muito mesmo que o deserto ele serve para mudar a forma como nós pensamos. Deserto não é castigo de Deus. Nossa, irmão, ora por mim, eu estou no deserto. Sério, cara, que privilégio. Então você está amadurecendo. Se você está no deserto, então você está mudando a sua forma de pensar. Você não pensa mais como escravo, mas sim como soldado. Se você está no deserto, é para isso que o deserto serve. Não é para matar a gente torrado, abandonado, não. O deserto chama-se pós-graduação dos céus para o Filho de Deus. Mas enquanto no Antigo Testamento os hebreus foram organizados como um exército para combater corpo a corpo, e era corpo a corpo mesmo, olho por olho, dente por dente, pessoa por pessoa, onde os seus inimigos eram gente de outras nações. Isso no Antigo Testamento. Agora na Nova Aliança, os nossos inimigos não são pessoas. Sim, irmãos, os seus inimigos não são pessoas. Quando você ouve que Deus colocará os inimigos por debaixo dos estrados dos seus pés, não é para você pensar naquela pessoa que te persegue, na sua sogra, ou naquela pessoa que não gosta, não vai com a sua lata. Não, queridos. Não são pessoas, não é alguém de outro partido. Aleluia! Não é alguém de outro partido, não são pessoas de outras ideologias que são os nossos inimigos. Precisamos deixar isso bem claro, porque muitas vezes guerreamos contra o inimigo errado, o inimigo que na verdade não é inimigo. Às vezes a gente guerreia com aquele que está sequestrado e atiramos no lugar errado. Existe uma diferença entre aqueles que estão nas garras do inimigo e o inimigo propriamente dito. Pessoas não são nossas inimigas. Ah, Alex, mas meu patrão, meu vizinho e o fulano de tal me perseguem. Eles mentem ao meu respeito, me julgam mal, me detestam. Como assim eles não são meus inimigos? Queridos, eles até podem te considerar um inimigo. Até podem. Mas o que eles pensam sobre você não pode mudar você. Não pode. Podem te detestar, podem te odiar, mas o que eles pensam ao seu respeito não mudam quem você é, ou não deveria mudar. Olha o conselho que o próprio Cristo dá sobre isso. Mateus 5,44. Você que tem inimigo, tem pessoas que te perseguem. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E daí a gente fala: nossa, o tempo da graça é mais tranquilo, é mais fácil. É coisa nenhuma, querido. No tempo da lei, dente por dente, olho por olho. Fez alguma coisa contra mim, desbanhava a espada e era réplica de Golias. Agora não, agora nós temos que perdoar, caminhar a segunda milha, amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Tirando a salvação, as outras coisas exigem um pouco mais de nós. Porque a salvação não exige nada de você, a não ser que você creia. Se te odeiam, se te perseguem e mentem contra você por causa de Cristo, glória a Deus. Você pode falar um glória a Deus? Amém. Se te odeiam, perseguem, mentem contra você por causa de Cristo, glória a Deus. Grande será o seu galardão. Aleluia. Agora, se fazem isso com razão,
por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, então grande será a sua vergonha. Que Deus nos livre disso. Que se falarem de nós e vão falar, que seja mentira. E se for verdade, existe muita possibilidade disso acontecer às vezes, que a gente reconheça e se arrependa, mas que não ache em nós um coração duro, com mentalidade de escravo, achando que todo mundo precisa fazer alguma coisa por nós e nós não temos capacidade de fazer nada. Isso é mentalidade de escravo. Ninguém me ajuda. Lembra do povo saindo? Esse mesmo povo, quem nos dará carne para comer? Um monte de homem barbado, que de manhãzinha cedo tinha o maná, que eles não trabalharam para ter todos os dias, exceto no sábado. Eles tinham uma coluna de fogo de noite. No Oriente Médio é muito frio, então eles eram aquecidos, não apenas direcionados, mas aquecidos. Durante o dia, naquele calor causticante, tinha uma nuvem, um ar-condicionadozinho conduzindo também e refrescando. A sandália do pé não gastava, antes crescia. A roupa não gastava, e aí eles ainda reclamando: quem que vai nos dar carne para comer? Que saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas no Egito. Ei! Às vezes a gente lê: não me traz pepino não. E os caras estavam com saudade de pepino e alho, e cebola que faz chorar. Eles estavam indo em direção a uma terra que manava leite e mel, a promessa do Senhor, mas a saudade era do tempo de escravidão. Por quê? Porque eles estavam enclausurados numa mentalidade. Então Deus precisa trabalhar na nossa mentalidade, e nós precisamos, na verdade, nos permitir ser trabalhados na nossa mentalidade. Muitas vezes não são os problemas, não são as pessoas, é a forma como nós pensamos ou insistimos em pensar. Mas então, se não lutamos mais contra pessoas, amém? Já entendemos isso? Glória a Deus, ufa. Contra quem é a nossa luta? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, ou carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, ou do mal, nas regiões celestiais. Por isso que o texto inicial que a gente leu lá no início fala que as armas da nossa luta, da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, não são físicas, não são visíveis, não são materiais, mas elas são poderosas em Deus. Por quê? Porque nós não guerreamos nesse plano material, não é contra pessoas que nós guerreamos, mas contra uma estrutura do mal que vem contra a igreja do Senhor. E não é porque você canta que o diabo se levanta mais pela sua vida. Quantos já ouviram falar? Não, o louvor, o Satanás, ele se levanta muito mais contra o pessoal do louvor. Já ouvimos isso falar? Não. Eu já ouvi muito, principalmente no início da minha conversão. Não, porque o pessoal que lidera, Satanás tem uma raiva maior deles. Querido, não tem nada em você que Satanás tenha inveja. A única coisa que faz com que Satanás odeie você não é você. Se chama Jesus. Ou seja, o que Satanás vai se opor em nós é a presença de Jesus em nós. Tira isso, nós somos parceiro dele. Tira Jesus em nós somos parceiro dele. Você acha que ele está ligando para o seu dom, para o seu talento? Ele está ligando para que você perca a presença de Cristo. É isso, queridos. Às vezes a gente coloca pessoas em posições estabelecidas. É óbvio que ele consegue entender, pelo desdobrar, o nível de destruição com a queda de um homem. É óbvio que ele consegue entender. Ele sabe, tem alguém proeminente na sua liderança, derruba-se essa pessoa, bastante gente vai cair, sim. Por que não são todos que caem? Porque nem todos estão firmados naquela pessoa. Os que não caem estão firmados em Cristo. Então não é contra você, é contra Cristo em você que ele vai bater. A nossa luta é contra o sistema pecaminoso desse mundo. Quando a gente fala de coisas do mundo, querido, a gente não está falando do cosmos, nós estamos falando do sistema pecaminoso. E pessoas são capturadas por esse sistema.
por ideologias e sofismas, e precisamos amá-las a ponto de resgatá-las, porque elas estão capturadas por um sistema um sistema mundano que captura as pessoas, que seduz as pessoas. Então, elas não são nossas inimigas porque não pensam igual a gente, porque não votam igual a gente, porque não caminham igual a gente, porque não se vestem igual a gente. Não, elas não são nossas inimigas por isso. E por nenhum outro motivo elas são. Agora, o nosso inimigo capturou essas pessoas, só que elas não sabem. Sabe o que é o triste? Às vezes nem a gente sabe que elas não são nossas inimigas. E ao invés de atirar no sistema, de ir contra o sistema, de ser inimigo do sistema, nós nos tornamos inimigo de pessoas. Quando Jesus falou: amem o que vos persegue, abençoe aqueles que amaldiçoam vocês. Se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, vocês não fazem nada demais. O próprio Cristo falou isso. Então precisamos, ao ver pessoas nesse sistema, não é à toa que nós ontem saíram, acho que uma equipe de 24, 23 homens saíram a evangelizar. Essa noite vão sair de novo, amanhã vão sair de novo, depois do clamor. E clamor, querido, se o louvor foi dessa maneira, imagine o clamor amanhã, 6 horas adorando, ouvindo palavras, declarações proféticas, um ambiente totalmente profético, vai ser poderoso demais, não falte. E é o que nós estamos fazendo. Uma vez eu vi algo, que Deus deu uma estratégia para que as igrejas fugissem da sua missão de alcançar pessoas em situação difícil. Deus nem deu estratégia, a igreja teve uma estratégia para fugir da sua missão de alcançar pessoas numa situação difícil. A estratégia criada chama-se retiro de carnaval. Quando eu vi isso, eu falei: meu Deus do céu. Alex, mas a gente não tem que estar lá? Depende da tua motivação. Mas nós estamos lá, orando por pessoas, alcançando. Tem pessoas reconciliando na avenida, querido. Tem pessoas que talvez vai ser a última chance delas ouvir o evangelho através de um desses irmãos que vão para lá no meio da madrugada. Mas no início, não vão estar no meio. Vidas podem ser salvas. E não estou falando apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Ainda que a gente arrisque a nossa própria vida. Alex, isso não é perigoso? Jesus fez o quê? Não é à toa que a Bíblia diz: todos os dias somos entregues ao matadouro por causa do seu nome. Lembra que nós não somos um barco de prazeres, amém? Continuamos sendo um bote salva-vidas. Tem pessoas lançadas no mar. Elas não são nossas inimigas. Elas precisam de que alguém lance uma corda com uma boia. E a pergunta continua ecoando há mais de 2000 anos: quem irá por nós? E esse sistema que está aprisionando essas pessoas, nós estamos indo contra o sistema para resgatar essas pessoas da mão desse sistema, das mãos de Satanás, das mãos dessa ideologia. E a Bíblia diz que existe um raciocínio falacioso, falácias, uma mentalidade arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é uma estrutura espiritual que vai minando, vai cercando, infelizmente, às vezes atinge até pessoas de dentro. Eu não me escandalizo com o que dizem lá fora, de forma alguma. Uma vez me vieram falar: Alex, você viu uma tal cantora secular aí? Parece que manifestou alguma coisa em cima do palco ou do trio, sei lá, faz anos isso. Meu Deus, né? Eu falei: você se impressiona? O mundo jaz no maligno, querido. Sabe o que é o problema? Nós estamos achando normal os nossos cantores se aliarem a eles e cantarem a Deus. Nós estamos pegando o incenso do incensário do tabernáculo, que a Bíblia diz que é único exclusivamente para a adoração do Senhor, e usando para outras coisas. Isso sim escandaliza. Algo que era para ser só dele, e as pessoas oferecem a qualquer outro ídolo. Não faz parte dessa mensagem. Eu quero trazer provavelmente num culto de homens. E acho que já falei isso. Se eu não falei, estou falando. Se eu já falei, estou repetindo. A gente fala sobre se tornar um sacerdote, né? Nós já somos sacerdotes antes de conhecer a Cristo, querido. Todos nós somos sacerdotes. A questão não é se somos sacerdotes, é que altar nós estamos ofertando, é que altar estamos sacrificando.
A que Deus nós estamos servindo? Porque existiam sacerdotes de Acera, de Moloque, de Diana, de Baal e de Deus. A forma como vivemos denuncia os altares que nós sacrificamos. Então existem coisas que são somente para Deus, que esse sistema não mude a nossa mentalidade. Eu não sou da teoria do caos e nem gosto muito, querido. Mas uma coisa é fato: o mundo espiritual é mais real daquilo que nós vemos com os nossos olhos. E se a gente começar a flertar com isso, ou com a impossibilidade disso, nós vamos sofrer e muito. Então existe uma mentalidade arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus, e somente nas regiões celestiais é que essas estruturas são vencidas. Não há habilidade nenhuma, não há habilidade, dom humano, não há bondade alguma em algum ser humano que possa vencer essas estruturas. Somente nas regiões celestiais, através do poder do próprio Deus, é que nós vencemos isso, porque são nas regiões celestiais que existem as guerras. Então, como eu luto as minhas guerras? Se a questão é essa, se o tema é esse, assim que eu luto minhas guerras, como eu luto as minhas guerras? Na hora que eu tomava chá, eu lembro que o pastor Michel até ensinou, na hora do chá. Aleluia. Fique à vontade fora do chá também. Então, como eu luto minhas guerras? Enfrentando o seu maior, seu arquirrival, seu grande, não apenas enfrentando o seu grande inimigo, mas vencendo ele. Primeiro, vencendo a mim mesmo. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É uma série de mensagens, querido. E essa mensagem tem um tópico 1. Porque a gente é tão complicado que é um tópico só para falar da gente mesmo. É um tópico só para a gente entender que precisamos vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos é uma demonstração de que nós estamos avançando em maturidade. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 25. Quem escreveu Romanos? Paulo. Amém? Você sabe quem foi Paulo? Maior escritor do Novo Testamento. E do Antigo também, né? Não tem ninguém que escreveu mais carta do que ele. O homem que, de uma forma até modesta, houve um homem, ele falando, houve um homem fingindo demência. Houve um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei que ele subiu ao terceiro céus e viu coisas profundas, que não é digno de falar para você, Pedro. Esse homem que recebeu tanto do Senhor escreve isso aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo falando isso e nós achando que somos a última bolacha do pacote. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E parece ou não parece uma desculpinha esfarrapada? Seja sincero. Já sei em quem eu vou botar a culpa. Não, Paulo disse que se ele fazia o que não queria, já não era ele quem faz. Então, meu irmão, não sou eu quem faz, é a minha carne. Compreenda-me. Segura a desculpa aí antes da gente entrar no assunto. Assim, contra essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior? Aquele que não se corrompe. Aquele que foi vivificado quando encontrou Cristo, ou seja, o Espírito. Mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei que rege o homem interior, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Ué, nós não éramos os cara? O vencedor? O que está com a mente destravada? Não, Paulo, que era Paulo, fala, miserável homem que sou. Paulo descobriu o caminho de vencer a si mesmo. Sabe como? Não pensar a respeito de si mais do que convém. Nem mais, nem menos.
Se for exceder, excede por menos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, e sempre, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente ou com o espírito, sou escravo da lei de Deus, estou sujeito à lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Querido, e nesse contexto da nossa jornada como cristãos, muitas vezes o que fazemos não é o que gostaríamos de fazer, só que isso não é desculpa. Paulo não está dando uma desculpa para os seus leves e contínuos tropeços. Não, Paulo não estava dando uma desculpa ou justificativa. Na verdade, o que nós lemos é o desabafo de alguém que está tentando glorificar a Deus através do seu corpo. Eu não vejo ele escrevendo isso com alegria, com um sorriso nos lábios. Na verdade, eu imagino que o seu pergaminho estava molhado pelas lágrimas, porque ele estava triste, porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia. Então ele reconhece: miserável homem que eu sou, porque eu continuo habitando nesse corpo carnal. Que se a gente der moleza, querido, isso aqui rege a nossa vida toda e nos leva à destruição, porque aqui é onde o nosso ego trabalha. É aqui que nós tentamos levar vantagem em todas as coisas. É nesse corpo carnal que nossa concupiscência impera. Então, para que isso não aconteça, precisamos ser escravos da lei de Deus. E graças a Deus por Jesus Cristo, que através dele nos permitiu ser escravos, ser sujeitos à lei de Deus. E aí a gente vence a lei do pecado. O nosso ego está nessa parte corruptível, que está sujeita ao pecado, e ela precisa ser vencida todos os dias. Não foi apenas no batismo, batizei, aleluia, nossa, isso aí tem mais leve da água. Eu acho que até a pessoa que vai entrar depois vai ficar com os meus pecados que eu deixei ali. Eu quero ser o primeiro, não quero ficar pegando o pecado de ninguém. Eu já ouvi isso. Falei: irmão, tem que batizar num rio, irmão, que nem Jesus foi batizado no Jordão. Eu falei: é por quê, amado? É porque na piscina o pecado das pessoas ficam ali. Eu falei: E se tiver um batismo no rio acima, o que a gente faz daí? Os pecados vão vindo tudo pela correnteza. Pare de pensar como escravo, querido, achando que existe uma perseguição sempre contra você. Tem, é uma verdade. Mas nós lutamos contra o inimigo vencido, querido. Ele já venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo, disse Jesus. Então o nosso inimigo já é vencido. Nós lutamos contra um cão morto. Ele dá umas mordidas meio forte nos irmãos, mas ele já está vencido. E essa parte corruptível que está sujeita ao pecado precisa ser vencida todos os dias, que é a obra da carne. Está lá em Gálatas 5, depois você lê. Os desejos, a concupiscência, as vontades, a ira, a contenda, ciúmes, a sensualidade, a imoralidade, a injustiça e tantas outras coisas precisam ser vencidas todos os dias. Não é apenas no dia do seu batismo, o dia que eu morri e agora vivo, nasci de novo. É uma verdade, querido, mas que essa verdade seja praticada. Sabe como? Vencendo todos os dias aquele que nós matamos no batismo. Todos os dias. Por quê? Porque pertencemos ao corpo dessa morte ainda. A carne não se converte. E Paulo não diz ser escravo do pecado como uma desculpa para pecar. Eu preciso obedecer ao meu Senhor. Eu sou escravo do pecado, preciso obedecer ao meu Senhor. Mas na verdade ele estava ensinando que o pecado habita na carne. E a gente acabou de falar, ela não se converte. Tanto que em Tessalonicenses, depois eu vejo se é verdade. Verdade é, mas depois eu vejo se é Tessalonicenses. Que a Bíblia diz que quando ele vier, então o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, a glorificação do nosso corpo. Por quê? Porque ele não se converte. E também ele não entra na glória. Então ele precisa ser glorificado.
E se formos ceder aos desejos da nossa carne, vai dar muito, mas muito ruim. É ou não é verdade? Sabe os pensamentos intrusivos? Na verdade é nós mesmos. Pensamento intrusivo que a gente deu um nome bonitinho, um pouquinho técnico e difícil para a vontade da nossa carne. Se a gente ceder a eles, vai dar boa? Nem a pau. Então, lembra do aborto que Deus permite? É o aborto dos pensamentos intrusivos. Não deixa ele nascer. Se nascer os pensamentos intrusivos, vai dar muito ruim. E Paulo dá graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado, para que pudéssemos ser sujeitos à lei de Deus. Olha o que diz aí na Romanos 12, 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha a desculpa esfarrapada caindo. Mas a carne é fraca. Fraca é desculpa. Fraco é argumento, querido. O caráter, mas não é a carne. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É pela nossa habilidade, sim ou não? Responde aí, querido. É pela nossa habilidade que mortificamos os feitos do corpo, sim ou não? É pela sua beleza, sim ou não? Os irmãos falaram com mais ênfase ainda. Porque em alguns casos, nem a pau mesmo. É pelo Espírito Santo que nós vamos mortificar os feitos do corpo. E o resultado disso é gerar vida em nós. É através do Espírito Santo que venceremos a carne e os seus desejos, querido. Amém? Então de nós mesmos não venceremos as obras da carne. Por isso Deus nos enviou o seu Espírito Santo, graças a Deus. Porque Ele foi aos céus. E se Ele não enviasse, ia dar ruim. A igreja já tinha parado, não tinha muitos dias depois. Mas glória a Deus que Ele enviou o seu Espírito Santo para que pudéssemos ser santificados por Ele. Nós não produzimos santidade, querido. Se você pensava isso, dispense. Nós não produzimos santidade. Santidade é produzida através do relacionamento com o Espírito Santo. Que por causa do seu poder, a sua natureza vai sendo impressa em nossa vida e a nossa natureza vai sendo mortificada. E aí nos tornamos santos porque existe um Espírito Santo que habita em nós. E por Ele somos santificados, justificados e vivemos por meio dEle. Então, queridos, nós precisamos sim vencer a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos ganhar o mundo para Jesus. Deixar bem claro, né? Hoje em dia não dá para falar uma frase que a gente já é cancelado. Eu quero ganhar a cidade, eu quero as nações, eu quero isso, eu quero... Você já venceu a si mesmo? Você já negou a si mesmo? Já está crucificado com Cristo? A Bíblia diz que seremos glorificados com Ele, mas antes precisamos ser crucificados com Ele. Já crucificamos a nossa carne ou perdemos continuamente para os nossos desejos, para as nossas aspirações carnais dia após dia? Se coloque de pé, por gentileza. Vai parecer que está acabando. Olha o que diz em Efésios capítulo 6. A demonstração básica que só nós não adianta. Precisamos dele. Por isso, peguem ou revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. David falou sobre os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. A equipe de louvor cantou aqui: estou firmado na rocha, nada me abalará. Se estivermos na rocha, se estivermos em Cristo, se estivermos revestidos da armadura, então depois de vencer tudo, depois de terem vencido metade, não. Depois de terem vencido uma parte, não. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Quando vencemos, permanecemos inabaláveis. Versículo 14: portanto, fiquem firmes. Isso aqui são instruções para um exército, querido, para alguns soldados que estão arregimentados num exército, entendem que é tempo de guerra. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo com a couraça da justiça. Dois atributos de Deus: verdade e justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o justo juiz. Os atributos de Deus precisam revestir-nos, refletir em nós, estar em nós. Nós conhecemos os atributos de Deus, dois deles estão aqui. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando a gente fala de evangelho, fala de boas novas. Quando a gente fala de boas novas, nós falamos de anunciar, de ir. Mas antes de ir, tenha os pés preparados, calçados com a preparação do evangelho. Segurando sempre o escudo da fé. Para que serve o escudo, querido? Para proteger. Lembra a declaração de Paulo nos seus últimos dias? Combati o bom combate. Percorri a carreira e o quê? E guardei a fé. Existe até um estudo sobre isso, uma matéria na teologia que fala sobre defesa da fé. Porque é tão necessário, querido. Porque se não soubermos defender a nossa fé, qualquer ideologia nos leva. Se não soubermos defender a nossa fé, qualquer ideia leve, não precisa ser nem algo muito profundo. Se não soubermos guardar a nossa fé, se não abraçarmos o escudo da fé, qualquer vento de doutrina nos balança. Então é uma armadura completa, segurando sempre, não é de vez em quando, é sempre, porque nós seremos tentados na nossa convicção cristã, nós seremos tentados na nossa fé em Cristo sempre, querido. Seremos tentados na faculdade, nas escolas, pela mídia. Tudo que acontece hoje vem contra a nossa fé, se não soubermos defender, guardar a nossa fé, querido. Como Paulo fez, combatiu o bom combate. Alguém que entendeu que estava em guerra, e nessa guerra ele precisava ter armas de defesa também. Precisamos aprender a defender a nossa fé. Pedro descreve que precisamos estar preparados para responder a todos quanto nos perguntarem a razão da nossa esperança. Qual é a razão da sua esperança? Se alguém pedir, me explica a razão da sua esperança. Eu vou ligar para o meu discipulador, para o meu líder. Ou você está edificado na rocha? Não tem problema nenhum perguntar algo para o seu discipulador ou para o seu líder, não, querido. Só tem problema se já faz 20 anos e você não sabe a razão da sua esperança ainda. Nasceu no Evangelho, tem 300 anos e não sabe explicar a quem perguntar a razão da minha esperança. Guarde a sua fé. Sempre segure o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. São aquelas setas que embalam os pensamentos intrusivos, ou eles dão asas, né? Usem também o capacete da salvação. Guarde a vossa mente. Guarde os princípios, aquilo que você aprendeu, que isso seja transformado em prática. Guardando para que nada entre, nada saia dali. Guardando a sua mente em Cristo, como disse no texto anterior, levando cativo toda a sua mente, todo o pensamento a Cristo. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se o quanto nós temos da palavra de Deus definisse o fio da espada, o quanto cortaríamos com ela? Não é o quanto se sabe, é o quanto se pratica. Existem muitos que praticam poucos. Existem alguns que conhecem pouco e praticam muito. Então não é o quanto você conhece, querido.
é o quanto você pratica. Não é o quanto você lê, é o quanto aquilo que você lê está impresso na sua alma, no seu coração, no seu interior. É o quanto aquilo que você lê consegue renovar o homem interior e ele cresce dia após dia. Porque é isso que nos distingue, é isso que distingue alguém que é gospel de alguém que é discípulo. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Orem em todo tempo no Espírito. Em todo tempo no Espírito. Com E maiúsculo, isso, no Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz que nós não sabemos exatamente como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes a gente está pedindo alguma coisa, achando, eu acho que Deus nem vai me ouvir. O Espírito Santo fala, epa, eu entendi, Deus, Ele está precisando disso. Entra naquela área, visita aquela pessoa que Ele está aqui chorando. É a mesma coisa que aconteceu com Ana, quando estava chorando e balbuciando algumas palavras, ainda que não fosse inteligível aquilo que ela estava dizendo, mas o coração dela estava diante de Deus, e Deus não é incoerente, querido. Ele sabe em quem pode derramar, e assim como Ele entregou a Ana aquele filho que ela tanto queria, e ela só entregou a Ana porque Ele sabia que ela entregaria a Deus novamente. Deus não vai nos dar nada que a gente não possa entregá-lo para Ele de novo. Orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e por isso vigiem com toda perseverança e súplica apenas por você mesmo, por todos os santos. Por quê? Porque nessa guerra nós não estamos sozinhos, porque precisamos ter certeza que no fronte de combate a nossa retaguarda está guardada, querido. Então eu preciso orar pelo meu irmão que está comigo nessa luta. Aquele que está contigo na trincheira tem tanta importância, tanto quanto a própria guerra. Quem está ao lado de você na trincheira tem tanta importância, que é tão importante, tanto quanto a própria batalha. Entender que temos pessoas ao nosso lado que estão indo, não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho do gigante, nós estamos cercados por essas pessoas, então a gente vai conseguir chegar lá, principalmente se o Senhor dos Exércitos estiver conosco. Não existe nenhum exército que possa nos parar, querido. Só existe uma coisa que pode nos parar, aquele que nós precisamos vencer: eu mesmo. Vença você mesmo. Pastor Michel que dizia: perca para você mesmo, e esse que venceu, perca para Cristo. Somente perderemos para Cristo se vencermos a nós mesmos. E eu quero orar contigo, querido. Quero orar com você. Não é fácil a gente vencer a nós mesmos, porque Satanás a gente expulsa, bate o pé, vai embora em nome de Jesus. O irmão a gente fala que não está. Queridos, você não faz parte mais do meu círculo íntimo, vaza. Mas quando é a gente faz o quê? Porque todo lugar que a gente vai, a gente está. Como é que a gente expulsa nós mesmos? Nós não temos como expulsar nós mesmos. Você pode até colocar a mão, eu repreendo todo espírito maligno, sim. Só que nós não precisamos de Satanás para pecar. Nós temos a nossa carne, e é ela que precisa ser vencida. Nós precisamos deixar a desculpa e achar que Satanás é culpado por todas as coisas que nós fazemos de ruim. Nós temos um corpo carnal, querido, e ele constantemente quer nos expor à vergonha. Sabe como acabar com isso? Vença as suas desculpas. Vença o seu medo, vença os seus traumas, vença o seu sofisma, vença a estrutura de pensamento que se coloca contra o conhecimento de Deus. Vença o depois eu faço, vença eu não estou afim, vença a você mesmo, querido. E quando você vencer a você mesmo, você vai conseguir se render a Deus. Eu quero orar contigo. Se você quiser e tiver coragem, sai do seu lugar, porque essa é o primeiro passo da vitória, vencer a nós mesmos, querido. Nós vamos falar sobre outras coisas que precisamos fazer para lutar as nossas guerras, mas antes de tudo, precisamos derrubar o maior gigante que existe. São as nossas desculpas, são as nossas resenhas,
É o nosso coração peludo. É achar que os outros estão todo mundo contra nós. São as nossas desculpas. É aquilo que a gente dá um jeitinho brasileiro. Ah, mas Deus é brasileiro. Isso é ditado popular, querido. Jesus é o Filho de Deus. Ele não dá jeitinho, ele resolve as coisas. Somente vencendo a você mesmo. Se perdermos para nós mesmos, morreremos. Não perca para você mesmo, querido. Se perdermos para nós mesmos, morreremos. Mas se nos rendermos a Deus, viveremos eternamente. Se perdermos para Deus, viveremos eternamente. Se perdermos para nós mesmos, se eu perder para mim mesmo, eu vou morrer. Se eu perder para as minhas vontades, para os meus sofismas, eu morro. Mas se eu vencer a mim mesmo, eu consigo me render a Cristo. Eu consigo me sujeitar a Cristo. E então a vida dele começa a transbordar em mim. Há uma mesa preparada para mim. Aleluia. Na presença dos que são contra mim. Comece a colocar as questões no altar do Senhor, querido. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Se coloque de pé. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minha